Quem influencia o influenciador? Quem influencia o influenciador que te influencia? É o Espírito Santo? São as ideologias? São os gurus? Pois bem, hoje eu vou falar a respeito da bolha católica. Aproveitar que muitas pessoas estão comentando a respeito. Já faz algum tempo que eu não apareço aqui no canal, então hoje vou falar a respeito também deste assunto. A bolha católica é um grupo de pessoas na internet, nas mídias sociais, principalmente no Instagram, que geralmente tem algum poder aquisitivo e um poder de influenciar intelectualmente também as pessoas. Eles dominam o marketing digital e assim eles moldam os comportamentos, os pensamentos e também a fé, a vivência da fé de seus seguidores. Existem pontos positivos nesses influenciadores? Certamente sim, porém existem também muitos pontos negativos. Um dos pontos negativos é o fato de eles mostrarem uma vida supostamente perfeita, muito virtuosa, muito santa, e que só eles conseguem viver. Os seus seguidores, na verdade, são pessoas quase que inferiores e precisam o tempo todo estar aprendendo com eles. E essas pessoas que consomem os seus conteúdos adquirem um sentimento de culpa, um sentimento de impotência, um sentimento de comparação, porque não conseguem reproduzir na sua realidade os padrões comportamentais que eles apresentam, os modelos que eles apresentam como perfeitos, como virtuosos, como santos. Mas, na verdade, um bom católico, ele precisa aprender a virtude com os santos. E principalmente ter em mente que o grande modelo de santidade para nós é nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto negativo é o fato de esses influenciadores dessa bolha católica serem vendedores de cursos. Sempre estão oferecendo algum curso para que você aprenda a ser virtuoso, para que você aprenda a ser uma mulher virtuosa, uma mulher mais feminina, ou até mesmo para os rapazes, cursos que supostamente os ensinam a ser homens de verdade. Só que o grande problema por trás de tudo isso, desse marketing, dessa exibição, dessas vendas de cursos, é que muitas pessoas estão adoecendo intelectualmente e espiritualmente, justamente porque elas não conseguem se encaixar nos padrões, nos modelos de vida, de santidade, de virtudes que eles apresentam como o único modelo possível para nós meros mortais. Nós, porém, devemos aprender uma coisa: nós não devemos reproduzir modelos de pensamento, modelos intelectuais, modelos morais, modelos operacionais que destoam completamente da nossa realidade, pois cada pessoa tem a sua realidade, a sua personalidade. Então, cada pessoa é chamada a viver a virtude, a viver a santidade dentro do seu contexto, com aquilo que você tem no momento, com aquilo que você é no momento. Cada pessoa tem a sua realidade a ser assumida e vivida, e o fato de muita gente não conseguir colocar em prática isso que esses influenciadores querem empurrar goela abaixo deles, as pessoas ficam nutrindo sentimentos de comparação, sentimentos de inferioridade, sentimentos de estagnação, de ansiedade e outras coisas piores, né? E um outro grande problema é que quando as pessoas alertam sobre os pontos negativos desses influenciadores, eles fazem de conta que não é com eles. Porque, na verdade, se nós estamos lá consumindo os conteúdos deles, é porque nós queremos. Eles dizem que não somos forçados a estar ali,
seguindo o Instagram deles, comprando os cursos deles. E se algo que eles disseram prejudicou alguém de forma negativa, eles não têm nada a ver. Na verdade, o problema é de quem estava ali. Na verdade, é porque a pessoa não compreendeu o que eles disseram nos cursos, o que eles disseram nas caixinhas de respostas. A impressão que eu tenho dessa bolha católica é que eles são pessoas com um forte viés ideológico, principalmente de uma vertente liberal conservadora, de uma vertente de um certo tradicionalismo estranho, porque na verdade liberal e conservador e tradicionalista são coisas completamente distintas. Mas nesse meio a gente vê uma mistureba de ideias, de princípios, de valores e vira um verdadeiro samba do crioulo doido. Essa ideia liberal, conservadora, vem muito da direita, que teve muita ascensão há mais ou menos uns 10 anos. Principalmente, ela surgiu com a intenção de fazer um contraponto à teologia da libertação. Só que o grande problema desses influenciadores católicos que se dizem conservadores, liberais, da direita ou tradicionalistas, eles se tornaram uma espécie de teologia da libertação da direita, uma espécie de teologia da libertação oposta ao dos progressistas da esquerda, porque na verdade eles agem como revolucionários, como rebeldes, sempre estão perseguindo aqueles que não concordam 100% com eles, sempre estão causando conflitos com a hierarquia da igreja, sempre estão arrumando confusão por não obedecerem a essa hierarquia e a proclamarem ensinamentos que a igreja não ensina e a aprovar coisas que a igreja não aprova. Quem assistiu à live do padre José Eduardo vai entender o que eu estou falando neste momento. Essa ideologia que eles professam, politicamente falando, filosoficamente falando, eles exaltam muito a liberdade individual. Eles gostam muito de ter liberdade política, de ter liberdade econômica, mas quando se trata de moral, de religião, eles são pessoas muito rigorosas, né? Tem uma moral muito rigorista, muito intransigente. Porém, quando se trata a hierarquia da igreja, eles agem como liberais, como revolucionários, porque eles desrespeitam publicamente essa mesma hierarquia. Muitas vezes suas atitudes se mostram revolucionárias, completamente descabidas, pois eles se julgam mais santos e sábios do que o próprio clero, do que todo o clero. E por eles se julgarem mais sábios, mais espertos e mais capazes do que todo o clero, eles passam por cima da autoridade dos bispos e do Papa, a autoridade que é exclusiva a eles, a verdadeira hierarquia da igreja, e não aos influenciadores de Instagram. É evidente que nós vemos clérigos que falam muitas bobagens ideológicas, que são comprometidos ideologicamente, seja por um lado, seja pelo outro, tanto pela direita quanto pela esquerda. Porém, esses influenciadores, eles negam que também são comprometidos ideologicamente. Eles vão negar até o fim, mesmo que você mostre, que você escancare, esfregue na cara deles, eles vão dizer: não, meu compromisso é com a verdade, eu não tenho parte com os ideólogos, mas eles agem como ideólogos, falam como ideólogos, pensam como ideólogos e se comportam como ideólogos. E agora, falando sobre mim, um pouco do que eu vivi, eu já fiz parte de alguma forma dessa bolha católica, já participei de muitos grupos no WhatsApp, de Facebook, já me deixei influenciar por essas pessoas, mas hoje eu não permito mais. O que eu fiz para sair dessa bolha foi começar a ler a vida dos santos. Um santo que eu gosto muito é São José Maria Escrivá.
Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler a Bíblia e o Catecismo. É uma das coisas que me salvou de ser mais influenciada por essas pessoas. Infelizmente, eles tiveram boa influência sim na minha vida. Isso me causou também escrúpulos, alguns danos psicológicos, mas hoje eu trato dessa questão em terapia e direções espirituais. De qualquer modo, eu aprendi que, na verdade, nós devemos ter cautela com qualquer pessoa, seja na vida virtual, seja na vida real, mas principalmente no mundo virtual, porque ali parece que é terra de ninguém, mas só parece. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos terá consequências, não só nesta vida, mas também na vida eterna. Nós vamos responder diante de Deus pelos escândalos, pelas más influências, pelos maus conselhos, pelos maus comportamentos, pelas más palavras. Então, que Deus nos ajude a discernirmos quem nós estamos seguindo e o que nós estamos falando, o que nós estamos ensinando e influenciando as demais pessoas. Uma das coisas que nós devemos colocar em mente também é que a questão não vai ser resolvida desinstalando os aplicativos do celular, deixando de seguir todo mundo, tentando excluir todo tipo de influência virtual da sua vida, porque isso não existe. Todos nós somos seres influenciáveis, todos nós vivemos em grupos, todos nós necessitamos de grupos. Isso é uma coisa humana, completamente normal, natural. Não é fugindo das coisas que nós vamos resolver os problemas e acertar as coisas. Na verdade, nós temos que ter o discernimento para saber e permitir que boas influências nos moldem, nos ajudem a formar o nosso caráter e a nossa personalidade e também a formar uma vivência espiritual saudável para a gente. Em resumo, eu preciso saber discernir quem pode e quem deve me influenciar e a que grau essa pessoa poderá também exercer essa influência na minha vida. E uma das coisas mais importantes é saber quais são as referências daquelas pessoas que me influenciam. Por isso que eu perguntei no início do vídeo, quem influencia o influenciador? Quem influencia o influenciador que te influencia? Ou o que influencia esses influenciadores? As convicções políticas ou religiosas nem sempre serão critérios para a gente saber se o influenciador é uma boa ou uma má pessoa. Na verdade, esses critérios apenas nos mostram o que nós podemos esperar delas. O influenciador, ele não é bom só porque ele fala em Deus, só porque ele fala de moral, só porque ele fala de religião, só porque ele mostra uma vida virtuosa, santa, porque às vezes isso nem é verdade. Nós temos que tomar cuidado com o verniz. Temos que ter cuidado com o fermento dos fariseus, pois assim Jesus nos alertou. São as ações, são os comportamentos que confirmam as nossas palavras, então devemos ter muita atenção ao que as pessoas fazem e não ao que elas necessariamente dizem o tempo todo. Já dizia São Francisco de Assis a seguinte frase: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Outra coisa muito importante para sabermos discernir a influência de uma pessoa em nossa vida é nós termos autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos fazer essa busca, porque dessa forma eu vou conseguir saber o que é bom para mim, o que faz sentido para mim, o que eu posso pegar de bom da outra pessoa e colocar dentro da minha realidade, dentro do meu contexto.
e não tentar copiar uma realidade e um contexto completamente diferente do meu. E diante disso, que nós tenhamos também o cuidado para não criarmos a bolha dos que saíram da bolha. A nossa individualidade, a nossa personalidade, a nossa realidade, o contexto no qual estamos inseridos, isso deve ser sempre considerado antes de permitirmos que a influência de outras pessoas cheguem até nós completamente. Em tempos de grande confusão, de tanto falatório, de tantas influências, nós devemos pedir a Deus, devemos rezar para que Ele nos dê os dons do seu Espírito Santo, principalmente o dom do discernimento. Um trecho da primeira carta de São João me chama muito a atenção. Eu vou ler aqui para vocês. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. E aí tem a continuação do verso, do capítulo, quem quiser pode ler. Está na primeira carta de São João, capítulo 4, verso 1. Aproveitemos esses tempos difíceis, meus irmãos, para termos a Sagrada Família de Nazaré como um grande modelo para nós. Um grande modelo que pode nos influenciar para o bem, para a nossa santificação. Eu duvido que a Sagrada Família, eu duvido que Maria ou José estavam na época deles preocupados com a crise política em Israel ou com a crise da religião judaica. Eu duvido que eles ficavam em grupinhos, fazendo fofocas, fazendo intrigas. Eu duvido muito que eles estavam fazendo divisões, confusões, desrespeitando os líderes religiosos deles, por mais problemas que tivessem esses líderes. Certamente eles tinham consciência dos problemas políticos e religiosos, isso não é uma negação. E com certeza naquela época ninguém negava a realidade. A questão é que eles, Jesus, Maria e José, estavam preocupados em amar, principalmente em prover a vida do menino Jesus, em saber fazer o que Deus pedia a eles, e fazer bem, e fazer o melhor que eles pudessem, dentro da realidade deles, dentro do contexto em que eles estavam. Eu duvido que Maria e José ficavam em praças brigando com os fariseus, brigando com os doutores da lei, vivendo essas rixas, esses partidarismos, essas confusões, esses falatórios, ofensas para lá e ofensas para cá. Muito ao contrário, eles viveram de forma muito humilde, muito silenciosa, muito discreta, sempre cumprindo os seus deveres de Estado. Sempre viveram essa vida escondida numa grande simplicidade espiritual, moral e material, muito ao contrário do que nós vivemos hoje, né? Com uma exibição muito grande, com autoexaltação, com uma sede gigante pelo reconhecimento social, por uma busca desenfreada e a todo custo pelo sucesso material, pelas riquezas, pelos bens que passam e tantas outras coisas que nos fazem nos perder de Deus e de nós mesmos. Enfim, por hoje eu quero encerrar essa reflexão. Eu certamente tenho muitas coisas a falar, mas em um vídeo não tem como falar tudo, principalmente das coisas que eu vi no meio dessa bolha católica e que me fizeram despertar e furar essa bolha, sair fora dessa bolha. Quem sabe em algum outro momento, em algum outro vídeo, eu fale mais um pouco sobre este assunto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e com a Sagrada Família de Nazaré, um grande exemplo para nós católicos desses tempos de influências. Droga.
A hora que eu vou gravar, começa a passar moto, cachorro latir, gato brigar, pelo amor de Deus. Eu não escuto barulho o dia inteiro. É só eu resolver gravar, gente, pelo amor de Deus. É caminhão de lixo passando, é tiroteio, meu Deus do céu.